Sob o sol impiedoso, ela foi entregue como punição e isca. Amarrada a uma estaca de pedra, com a pele ferida, as rendas rasgadas e a dignidade intacta, Eleanor Grace se tornou símbolo do ódio entre dois mundos que jamais deveriam se tocar. Mas naquela mesma noite, da sombra surgiu ele, um guerreiro apache marcado pela dor, com olhos que queimavam mais que a areia sob os pés dela. Ele a libertou, e com um único gesto, acendeu entre os dois uma paixão proibida, selvagem e irreversível. Agora, entre perseguições, segredos e um desejo que nenhum dos dois pode conter, cada suspiro é um risco, cada toque é uma batalha, e cada escolha pode custar tudo. Se histórias de amor intensas e inesperadas como esta tocam o seu coração, se inscreve aqui no canal e comente o que achou. Todos os dias postamos novas tramas que emocionam e surpreendem. Descubra agora o romance que ninguém ousou viver. O Cerrado de Mato Grosso, 2024. Uma vastidão dourada que escondia feridas tão profundas quanto as raízes dos ipês centenários. Era ali que mundos se chocavam e se despedaçavam, onde cada passo podia ser um desafio à justiça ou um convite ao destino. Quando Eleonora Santana, filha de um dos maiores latifundiários do Centro-Oeste, colocou os pés naquela terra vermelha e árida, imaginava que as únicas marcas que levaria seriam no orgulho ferido, mas jamais suspeitou que um homem poderia feri-la de modo tão doce e devastador que nenhum orgulho sobreviveria. A fazenda São Jerônimo se estendia por quilômetros sem fim, uma propriedade que engolia o horizonte como um monstro insaciável. Joaquim Santana havia construído seu império sobre ossos de pequenos produtores, terras griladas e comunidades expulsas. Sua filha crescera, ouvindo que aquela terra lhes pertencia por direito, que os invasores e vagabundos precisavam aprender a respeitar a ordem. Mas aos 25 anos, Eleonora começara a questionar as histórias que o pai contava, principalmente depois de voltar de São Paulo com um diploma de jornalismo e um coração inquieto demais para aceitar verdades prontas. Foi numa manhã de agosto, quando o sol ainda lutava contra a neblina matinal, que Eleonora decidiu conhecer de perto as terras que um dia herdariam seu nome. Cavalgou sozinha pela propriedade, ignorando os protestos de Mané, o vaqueiro mais antigo, que insistia que moça de família não devia andar por ali, onde tem gente perigosa. Mas Eleonora era teimosa como o pai, e curiosa demais para aceitar limites impostos por outros. A cerca que dividia a fazenda do assentamento Palmares havia sido cortada mais uma vez. Fios de arame farpado jaziam retorcidos no chão como cobras mortas, e além da divisão, Eleonora podia ver as pequenas casas de madeira e tijolo, as hortas verdejantes, as crianças brincando entre as árvores frutíferas. Era um contraste gritante com a monotonia dos pastos da fazenda, onde apenas boi e capim imperavam sob o sol inclemente. Foi quando ouviu os gritos. Saltou da égua e correu em direção ao som, o coração disparando no peito. Do outro lado da cerca derrubada, viu uma cena que a fez parar no meio do caminho. 5 homens uniformizados, seguranças da fazenda que ela reconheceu, arrastavam uma mulher negra pelos cabelos em direção a um caminhão. A mulher gritava, chamava pelos filhos, enquanto os homens riam e faziam comentários obscenos sobre o que fariam com ela longe dos olhos das crianças. "Solta ela!" A voz saiu da garganta de Eleonora antes que pudesse pensar. Os homens se viraram, surpresos ao reconhecer a patroa. Dona Eleonora. Valdir, o chefe da segurança, soltou os cabelos da mulher com um sorriso amarelo. "A senhora não devia estar aqui. É perigoso. Eu disse para soltar ela." Eleonora avançou pisando nos fios da cerca como se pisassem serpentes. "O que vocês estão fazendo?" "Cumprindo ordens do seu pai, dona. Essa aí é uma das invasoras. Temos que remover elas das terras da fazenda." Eleonora olhou para a mulher, que agora estava livre mas tremia como uma folha. Deveria ter uns 40 anos, o rosto marcado pelo sol e pelo trabalho, mas os olhos brilhavam com uma dignidade que contrastava com a humilhação que acabara de sofrer. "Que invasoras?" Eleonora perguntou, embora no fundo já soubesse a resposta. "Essa gentalha do assentamento, sempre passando para cá, roubando nosso gado, usando nossa água." "Seu pai mandou dar um jeito."
Foi então que ela ouviu a voz. Grave, controlada, mas carregada de uma autoridade que fez todos os homens se irterem. Pega suas mãos sujas de cima da Dona Conceição. Eleonora se virou e sentiu o mundo parar. O homem que emergia da mata era alto, com ombros largos que esticavam a camiseta simples, pele morena queimada de sol, cabelos crespos cortados rente. Mas eram os olhos que a prenderam, negros intensos, cheios de uma raiva controlada que parecia queimar por dentro. Ele caminhava devagar, as mãos soltas ao lado do corpo, mas Eleonora percebeu que os 5 seguranças recuaram instintivamente. Iron, murmurou a mulher, e havia alívio e medo na voz dela. Volta para casa, Conceição. Leva as crianças. Ele não tirou os olhos dos seguranças. Esse assunto é meu agora. Valdir puxou a arma da cintura, mas Iron nem piscou. Apenas sorriu. Um sorriso que não chegava aos olhos e que fez Eleonora sentir um arrepio percorrer a espinha. Vai atirar na frente da patroa, Valdir? Que imagem vai dar para o seu Joaquim? Foi quando Iron finalmente olhou para ela. E Eleonora sentiu como se o mundo tivesse mudado de eixo. Aqueles olhos a atravessaram, a mediram, a julgaram, e ela teve a sensação estranha de estar sendo vista pela primeira vez na vida. Não como a filha do fazendeiro, não como a herdeira de terras, não como a moça de família, mas como uma mulher. Uma mulher que naquele momento estava do lado errado da cerca. Você deve ser a Eleonora. A voz dele era mais suave agora, quase um sussurro, mas havia algo naquele tom que fez o estômago dela se contrair. Filha do Joaquim. Ela assentiu sem conseguir falar. Bonita. Ele deu um passo em direção a ela, ignorando completamente os homens armados. Pena que carrega o sangue errado. A frase atingiu Eleonora como um tapa. Ela sentiu o rosto esquentar. Uma mistura de raiva e algo mais que não sabia nomear. Eu não escolhi meu pai. Não, mas escolhe suas ações. Aaron parou a meio metro dela, perto o suficiente para que ela pudesse sentir o cheiro da pele dele. Suor limpo, terra, algo selvagem que a fez querer inspirar mais fundo. E agora? Vai deixar seus capangas terminarem o serviço? Eleonora olhou para Valdir, que ainda segurava a arma. Olhou para a mulher que tremiam atrás de Iron. Olhou para as casas do assentamento, onde outras pessoas começavam a se aproximar. Homens e mulheres que a observavam com uma mistura de curiosidade e desconfiança. Guarda essa arma, Valdir. Sua voz saiu mais firme do que esperava. Vocês voltem para a sede. Agora. Mas, dona Eleonora? Agora. Os homens obedeceram a contragosto, murmurando entre si. Valdir guardou a arma, mas não sem antes lançar um olhar de aviso para Iron. Isso não vai ficar assim, negro safado. Iron deu 2 passos em direção a Valdir, e desta vez o sorriso havia sumido completamente. Repete o que você disse. O silêncio que se seguiu foi tenso como um fio prestes a se romper. Valdir engoliu em seco e saiu de fininho com os outros, murmurando desculpas esfarrapadas. Quando ficaram sozinhos, Eleonora, Aaron e algumas pessoas do assentamento que observavam à distância, o ar pareceu ficar mais pesado. Ela se deu conta de que estava respirando rápido, o coração batendo como se tivesse corrido quilômetros. Você não devia ter feito isso. Aaron a observava com uma expressão indecifrada. Agora você virou um problema para o seu próprio pai. Talvez eu já fosse um problema mesmo. Ele riu. Um som baixo e rouco que fez algo se mexer no ventre dela. Talvez você seja. Aaron se aproximou mais um passo, e desta vez Eleonora não recuou. Mas que tipo de problema? Eu ainda não decidi. Ela levantou o queixo, desafiante. E quem é você para decidir alguma coisa sobre mim? Iron Silva, líder do assentamento Palmares. E, pelo que parece, ele estendeu a mão, apontando para a cerca derrubada entre eles. O seu novo vizinho. A mão dele estava próxima demais do rosto dela. Eleonora podia ver os calos nas palmas, as cicatrizes nos dedos, a força contida naqueles punhos que certamente já haviam lutado por muito mais do que terra. Ela teve um impulso louco de tocar aquela mão, de sentir a textura áspera da pele dele contra a sua. Em vez disso, deu um passo para trás. Meu pai não vai gostar de saber que conversei com você. Sua família nunca gostou de conversar conosco.
preferem mandar os capangas falarem por vocês. Iron cruzou os braços, e Eleonora não conseguiu deixar de notar como a camiseta esticou sobre os músculos do peito dele. Mas você é diferente. Como pode ter certeza? Por que parou eles? Por que não fugiu correndo quando me viu? E por que... Ele inclinou a cabeça, estudando o rosto dela com uma intensidade que a fez se sentir nua. Porque está com medo de mim, mas não é o tipo de medo que sua família sente. Eleonora sentiu o rosto queimar. Era verdade. Ela estava com medo dele, mas não do tipo de medo que as pessoas falavam. Era um medo mais primitivo, mais perigoso. O medo de uma mulher diante de um homem que podia despertar nela coisas que ela nem sabia que existiam. Eu preciso ir embora. Precisa. Ele não se moveu para impedi-la, mas também não desviou o olhar. Mas vai voltar. Não era uma pergunta. Era uma certeza que fez o estômago dela se contrair novamente. Por que eu voltaria? Aaron sorriu de novo, mas desta vez o sorriso chegou aos olhos, aquecendo-os como brasas. Porque você quer entender. Quer saber quem somos, por que estamos aqui, por que seu pai tem tanto medo de nós. Ele deu um passo em direção à cerca derrubada. E por que quer saber o que eu vou fazer com você agora que nos conhecemos? Eleonora montou na égua com as mãos tremendo. Quando olhou para trás, Aaron ainda estava ali, observando-a partir. E ela soube com uma certeza que a assombrou o resto do dia, que ele estava certo. Ela voltaria, porque naquela manhã de agosto, no meio do Cerrado Vermelho, ela havia encontrado algo que nem sabia que estava procurando. E agora que tinha provado daquele perigo, daquele desafio, daqueles olhos que a viam de verdade, não conseguiria mais viver fingindo que nada havia mudado. A guerra entre as terras havia ganhado uma nova batalha. E desta vez, o campo de guerra era o coração de Eleonora Santana. Quando chegou à sede da fazenda, Joaquim a esperava na varanda, o rosto fechado como uma tempestade prestes a desabar. Valdir havia chegado antes dela. Era óbvio. Nós precisamos conversar, menina. E Eleonora soube que sua vida acabara de se partir em duas, o antes e o depois de olhar nos olhos de Iron Silva. E que não havia mais volta. O confronto com Joaquim foi pior do que Eleonora esperava. O pai a arrastou para dentro da casa como se ela fosse uma criança desobediente, os olhos pequenos e duros brilhando de raiva. A casa grande da fazenda São Jerônimo era imponente, com suas vigas de madeira nobre e móveis pesados que pareciam esmagá-la contra o chão frio de cerâmica. Mas naquele momento, tudo aquilo lhe pareceu sujo, manchado pelo que havia descoberto sobre os métodos do pai. Você perdeu o juízo completamente? Joaquim bateu o punho na mesa de jantar, fazendo os cristais tintirem. Humilhar meus homens na frente daquela gentalha? Defender vagabundo que invade minha propriedade? Eles não estavam invadindo, pai. A mulher estava do lado de lá da cerca. Não me venha com tecnicalidade, menina. Joaquim se aproximou, o rosto vermelho de fúria. Essa gente não respeita a cerca, não respeita a propriedade, não respeita nada. E você, em vez de me apoiar, fica do lado deles. Eleonora respirou fundo, tentando manter a calma. Mas a imagem de Conceição sendo arrastada pelos cabelos, os risos obscenos dos homens, o medo nos olhos dela, tudo isso queimava em sua memória como ferro em brasa. Não estava defendendo invasão, pai. Estava defendendo uma mulher de ser humilhada. Humilhada? Joaquim riu, um som áspero. Você não sabe do que essa gente é capaz. Roubar gado, destruir cerca, invadir propriedade. E agora que chegou esse tal de Iron, ficaram mais ousados ainda. O nome dele na boca do pai fez algo se mexer no peito de Eleonora. Uma mistura de ansiedade e calor que ela não conseguia controlar. O que você sabe sobre ele? Sei que é um agitador. Veio de Rondônia depois de causar problemas por lá. Formado em alguma universidade federal, cheio de ideias comunistas na cabeça. Convence essa gente simples que tem direito à terra que não é deles. Joaquim bufou. Mas eu vou dar um jeito nele. Um jeito que ele não vai esquecer. O tom ameaçador na voz do pai fez Eleonora gelar. Que tipo de jeito? O tipo que funciona com essa gente. Joaquim se serviu de cachaça, embora ainda fosse manhã. Você não se preocupa com isso. Se preocupa em não passar mais vergonha para a família.
Eleonora saiu da casa sentindo-se suja, como se as palavras do pai tivessem grudado em sua pele. Caminhou até o estábulo, onde encontrou Mané cuidando dos cavalos. O vaqueiro velho a conhecia desde criança e sempre fora a pessoa mais honesta da fazenda. Mané, preciso te perguntar uma coisa. O homem levantou os olhos cansados, cheios de cicatrizes de uma vida inteira no sol. Diga, menina Nora. É verdade que o pessoal do assentamento rouba gado? Mané suspirou, passando a mão pelo cabelo grisalho. Menina, eu trabalho nessa terra há 40 anos. Vi muita coisa. E posso te dizer que essa história de roubo é mais inventada que real. Como assim? Boi some, menina. Some mesmo. Onça pega, cobra morde, doença mata. Mas é mais fácil botar a culpa nos pobres do que assumir perda. Mané continuou escovando o cavalo, evitando olhar para ela. E às vezes boi some porque alguém quer que some, para justificar outras coisas. Eleonora sentiu um arrepio percorrer a espinha. Que outras coisas? Coisas que moça de família não deve saber. Mas Eleonora já não era mais apenas a moça de família. Desde que olhou nos olhos de Iron Silva, algo havia despertado nela. Uma necessidade de verdade que doía como uma ferida aberta. Passou os dias seguintes inquieta, incapaz de se concentrar em qualquer coisa. À noite, deitada em sua cama de solteira, revivia cada segundo do encontro na cerca. A voz grave dele, o modo como a havia observado, a certeza com que disse que ela voltaria. E o pior, ela sabia que ele estava certo. Foi numa sexta-feira, quando o pai viajou para Campo Grande resolver negócios, que Eleonora tomou sua decisão. Vestiu uma calça jeans velha e uma blusa simples, amarrou o cabelo e selou a égua. Desta vez, não foi por acaso que cavalgou em direção ao assentamento Palmares. A cerca continuava derrubada. Do lado de lá, podia ver plantações organizadas, pequenas casas coloridas, crianças brincando na terra vermelha. Era um contraste gritante com a monotonia dos pastos da fazenda. Aqui havia vida, movimento, cor. Parecia mais um lar do que a casa grande onde tinha crescido. Voltou. A voz de Iron nas suas costas a fez pular. Ele havia surgido do nada como se fosse parte da própria terra. Desta vez vestia uma camiseta azul desbotada que realçava a cor da pele e carregava uma enxada no ombro. Havia terra grudada nos braços musculosos e Eleonora teve que fazer um esforço para não ficar olhando. Você disse que eu voltaria. Disse. Ele se aproximou da cerca, apoiando a enxada no chão. Não pensei que seria tão rápido. Talvez eu seja impaciente. Ou talvez seja corajosa. Os olhos dele a percorreram de cima a baixo e Eleonora sentiu o calor subir pelo pescoço. Ou muito burra. Por que burra? Porque seu pai descobrir que você está aqui é o menor dos seus problemas agora. Havia algo no tom dele que a alertou. Um perigo que ia além da tensão óbvia entre eles. Que quer dizer? Aaron olhou em volta, como se verificasse se estavam sozinhos. Depois saltou a cerca derrubada com uma agilidade que a impressionou. De repente estava do lado dela, tão próximo que ela podia sentir o calor irradiando do corpo dele. Quer dizer que as coisas estão esquentando por aqui. E você estar associada a mim não é seguro. Que tipo de coisas? Em vez de responder, ele estendeu a mão. Vem, se você quer entender mesmo, precisa ver com os próprios olhos. Eleonora olhou para a mão estendida. Era grande e calejada, com cicatrizes que contavam histórias que ela não conhecia. Tocá-la seria cruzar uma linha da qual talvez não houvesse volta. Mas desde quando ela se importava com linhas? Entrelaçou os dedos com os dele. O toque foi como um choque elétrico. A pele dele era quente e áspera, e havia uma força contida naqueles dedos que a fez tremer. Aaron pareceu sentir a mesma coisa, porque apertou a mão dela um pouco mais forte antes de puxá-la em direção ao assentamento. Você monta? Desde criança. Então vamos de cavalo. É mais longe do que parece. Ele silbou baixo e de trás de uma moita apareceu um cavalo baio, selado e pronto. Aaron montou primeiro, depois estendeu a mão para ajudá-la a subir atrás dele. Eleonora hesitou apenas um segundo antes de aceitar. Quando se acomodou atrás dele, as coxas contra as dele, o peito colado às costas largas, sentiu como se o mundo tivesse pegado fogo. Cavalgaram em silêncio pelos caminhos de terra do assentamento.
Eleonora tentou se concentrar na paisagem. As casas simples, mas bem cuidadas, as hortas verdejantes, as pessoas que os cumprimentavam com sorrisos, mas era impossível ignorar a proximidade do corpo de Iron. O cheiro dele, mistura de suor limpo e terra, a invadia como uma droga. Cada movimento do cavalo a pressionava mais contra ele, e ela começou a se perguntar se ele estava fazendo aquilo de propósito. Pararam numa pequena elevação que dava vista para uma parte mais afastada da propriedade. Iron desmontou primeiro e a ajudou a descer, as mãos grandes segurando-a pela cintura um pouco mais tempo do que necessário. "Olha ali!" Ele apontou para um vale entre morros baixos. Eleonora seguiu a direção do dedo dele e sentiu o estômago revirar. Havia cicatrizes na terra, marcas de máquinas pesadas, árvores derrubadas formando pilhas. E no meio de tudo, homens uniformizados. Não os seguranças da fazenda, mas algo pior. Homens com equipamentos militares, armas pesadas, carros oficiais. Polícia? Pior. Milícia especializada em despejos. Seu pai contratou uma empresa de Cuiabá. Iron se aproximou dela, a voz baixa e tensa. "Eles estão se preparando para nos tirar daqui, e não vão ser delicados." Eleonora sentiu as pernas fraquejarem. Conhecia histórias de violência em conflitos de terra, mas sempre pareceram distantes, abstratas. Vê-las tomar forma real, com rostos e armas, a fez sentir enjoo. Quantas famílias vivem aqui? 123. 340 pessoas. 82 crianças. Ele tinha os números na ponta da língua, e Eleonora percebeu que cada número representava uma responsabilidade que pesava sobre os ombros dele. "Por que me está contando isso?" Iron se virou para ela, e pela primeira vez desde que se conheceram, ela viu vulnerabilidade naqueles olhos negros. "Porque você é a única pessoa que pode parar isso." "Eu? Como?" "Conversando com seu pai, convencendo ele a nos deixar em paz." Eleonora riu, mas foi um som amargo. "Você não conhece meu pai. Ele não me escuta. Não desde que minha mãe morreu. Então talvez seja a hora de fazer ele escutar." Havia uma intensidade na voz de Iron que a fez olhar mais atentamente para ele. E foi quando percebeu que aquilo não era apenas sobre terra. Era pessoal. "Tem alguma coisa que você não está me contando." Iron desviou o olhar, a mandíbula tensa. "Sempre tem." "Iron." Ela tocou o braço dele, sentindo os músculos se contraírem sob sua mão. "Me conta." Ele ficou em silêncio por tanto tempo que ela pensou que não fosse responder. Quando finalmente falou, a voz estava carregada de uma dor que ela não esperava. "Eu conhecia sua mãe." O mundo parou. Eleonora sentiu como se o chão tivesse se aberto sob seus pés. "O quê?" "Não pessoalmente, mas conhecia o trabalho dela." Iron se virou para ela, e agora havia uma tristeza profunda em seus olhos. Helena Santana, assistente social. Trabalhava com famílias assentadas em Rondônia. Eleonora sentiu as lágrimas queimarem os olhos. Sua mãe havia morrido quando ela tinha 15 anos, num acidente de carro. Joaquim nunca falava sobre o trabalho que ela fazia. Sempre mudava de assunto quando Eleonora perguntava. Ela ajudava pessoas como vocês?" "Ajudava todo mundo, não importava se era fazendeiro ou sem terra." Ela acreditava que a terra devia servir para alimentar gente, não para acumular poder. Iron respirou fundo. Minha mãe era uma das famílias que ela acompanhava. Antes de morrer, ela falava muito da dona Helena. Dizia que era uma mulher justa. As lágrimas começaram a rolar pelo rosto de Eleonora. De repente, tantas coisas faziam sentido. A mudança do pai depois da morte da mãe, a raiva constante, a dureza com que tratava os empregados. "Por isso você não me odeia?" "Por causa dela." Aaron deu um passo em direção a ela, levantando a mão como se fosse tocar seu rosto, mas parando no meio do caminho. "Eu deveria te odiar. Você representa tudo o que combato." Sua voz estava rouca, carregada de emoção. "Mas quando olho para você, vejo ela, a mesma inquietação, a mesma vontade de justiça, a mesma dor nos olhos." Eleonora não conseguiu se conter. Deu um passo à frente, eliminando a distância entre eles. Agora estavam tão próximos que podia sentir a respiração dele contra seu rosto. "Iron, isso é loucura." Ele sussurrou.
mas não se afastou. Você sabe disso, não sabe? Eu sei. Se seu pai descobrir, que se dane meu pai. E então Aaron fez o que ambos sabiam que ia acontecer desde o primeiro momento em que se olharam. Segurou o rosto dela entre as mãos e a beijou. O beijo foi desesperado, faminto, como se eles estivessem se afogando e aquilo fosse ar. As mãos dele se emaranharam em seus cabelos, puxando-a mais para perto, e Eleonora se perdeu na sensação. Ele sabia a terra e suor e algo selvagem que a fez gemer contra sua boca. Quando finalmente se separaram, ambos estavam respirando com dificuldade. Isso muda tudo. Aaron apoiou a testa contra a dela. Eu sei. Não vai ser fácil. Nada que valha a pena é fácil. Ele sorriu. O primeiro sorriso verdadeiro que ela viu naqueles lábios. Sua mãe diria a mesma coisa. Voltaram em silêncio, mas agora o silêncio estava carregado de promessas e perigos. Quando chegaram à cerca derrubada, Aaron a ajudou a montar na égua, as mãos demorando mais tempo na cintura dela do que necessário. Eleonora? Sim? Seja cuidadosa. Seu pai não é o único inimigo que você tem agora. Ela cavalgou de volta para a fazenda com o gosto dele ainda na boca e o coração batendo descompassado. Sabia que havia cruzado uma linha da qual não havia volta. Sabia que os próximos dias seriam decisivos, que teria que escolher entre a família e o coração, entre a segurança e a justiça. Mas quando chegou à casa grande e viu o carro do pai estacionado na frente, ele havia voltado mais cedo da viagem. Soube que suas escolhas teriam que ser feitas mais cedo do que imaginava. Joaquim a esperava na sala, não sozinho. Ao lado dele estava um homem que ela não conhecia, de terno caro e rosto duro. E na mesa entre eles, fotografias que fizeram seu sangue gelar. Fotos dela e Aaron, conversando na cerca, montando juntos, se beijando no alto da colina. Senta. A voz do pai estava perigosamente baixa. Nós temos muito o que conversar. E Eleonora soube que a guerra tinha oficialmente começado. As fotografias estavam espalhadas sobre a mesa de mogno como cartas de um jogo mortal. Eleonora reconheceu cada momento capturado pela lente invasiva, suas mãos entrelaçadas com as de Aaron, o beijo apaixonado no alto da colina, os corpos colados enquanto cavalgavam juntos. Cada imagem era uma sentença de morte para qualquer chance de paz entre ela e o pai. Joaquim não disse nada por longos minutos. Apenas tamborilava os dedos na mesa, o rosto vermelho de uma raiva que parecia prestes a explodir. O homem ao lado dele era diferente de qualquer pessoa que Eleonora havia visto na fazenda. 50 e poucos anos, terno cinza impecável, cabelos grisalhos penteados para trás, olhos azuis frios como gelo. Tinha o aspecto de quem estava acostumado a resolver problemas de maneiras que não constavam em nenhum livro de direito. Conhece o Dr. Armando Castro? Joaquim finalmente quebrou o silêncio, indicando o homem. Especialista em segurança patrimonial. Castro sorriu, mas foi um sorriso que não chegou aos olhos. Prazer, senhorita Santana. Ouvi muito sobre você. Não posso dizer o mesmo. Eleonora se forçou a manter a voz firme, embora as pernas estivessem tremendo. O Dr. Castro veio de Brasília especialmente para nos ajudar com nosso problema de invasores. Joaquim pegou uma das fotografias, estudando-a como se fosse evidência criminal. Imaginem minha surpresa quando ele me mostrou que o problema era mais próximo de casa do que imaginava. Castro se levantou, caminhando até a janela que dava vista para os pastos. Conflitos de terra são delicados, senhorita. Muitas vezes envolvem infiltração, manipulação emocional, uso de pessoas inocentes como peões. Sua voz era educada, quase cordial, mas havia um veneno sutil nas palavras. Jovens idealistas são particularmente vulneráveis a esses métodos. Ninguém me manipulou. Não? Castro se virou, caminhando de volta em direção a ela com passos medidos. Um homem experiente, com formação superior, líder carismático. Não seria difícil convencer uma moça inexperiente de que estava lutando por uma causa justa. Eleonora sentiu a raiva queimar no peito. Você não sabe nada sobre mim. Sei que você é filha de Helena Santana. A menção do nome da mãe fez Eleonora gelar. Castro sorriu, satisfeito com a reação. Sim, conheci sua mãe. Mulher, idealista.
Causou alguns problemas em Rondônia antes de se mudar para cá. Minha mãe ajudava pessoas. Sua mãe interferia em negócios legítimos, assim como você está fazendo agora. Castro voltou para a cadeira, cruzando as pernas com elegância estudada. A diferença é que ela aprendeu quando parar. Você, pelo visto, não herdou essa prudência. Joaquim bateu o punho na mesa, fazendo os cristais tinirem. Chega de conversa. Eleonora, você vai me contar exatamente o que esse vagabundo do Iron quer de você. E não me venha com história de amor, porque eu não nasci ontem. Eleonora olhou para as fotografias novamente. Em uma delas podia ver a intensidade no rosto de Iron quando a beijava, a paixão crua que havia entre eles. Não era fingimento, não era manipulação, era real. E doía como uma ferida aberta saber que nunca poderia explicar isso ao pai. Ele não quer nada de mim. Mentira. Joaquim se levantou, a cadeira rangendo. Homem como esse não perde tempo com mulher de fazendeiro se não tiver um plano. Ele sabe que você é minha filha. Sabe que pode usar você contra mim. Ou talvez... Castro interveio, a voz perigosamente suave. Talvez a senhorita esteja passando informações para ele. Rotinas de segurança, movimentação de pessoal, planos da família. A acusação atingiu Eleonora como um tapa. Ela se levantou bruscamente, a cadeira caindo para trás. Como você ousa? Ouso porque já vi isso antes. Castro permaneceu sentado, imperturbável. Jovens revoltadas com a família, apaixonadas por causas perdidas, dispostas a trair os próprios para impressionar amantes revolucionários. Você não sabe do que está falando. Não? Então me explique por que, 3 dias depois do seu primeiro encontro com esse Iron, os invasores cortaram nossa cerca exatamente no ponto mais vulnerável da propriedade. Por que, na noite seguinte ao seu segundo encontro, desapareceram 2 cabeças de gado justamente da área que você conhece melhor? As palavras de Castro atingiram Eleonora como balas. Ela sabia que eram coincidências, mas explicadas daquele jeito, pareciam evidência irrefutável de traição. Eu nunca... E hoje, quando você voltou do seu encontro romântico no morro, nossos homens encontraram isto na cerca. Castro tirou um objeto do bolso, colocando-o sobre a mesa. Era um rastreador GPS pequeno, do tipo usado para monitorar gado. Alguém está mapeando nossos movimentos, senhorita Santana. Alguém com acesso íntimo à fazenda. Eleonora sentiu o mundo girar. Sabia que não havia colocado aquele rastreador, mas também sabia que ninguém acreditaria nela. Olhou para o pai procurando algum sinal de dúvida, alguma centelha da confiança que já tiveram. Joaquim a observava como se ela fosse uma estranha. 26 anos. Sua voz estava rouca de dor e raiva. 26 anos eu criei você, dei tudo do bom e do melhor. E você me apunhala pelas costas por causa de um vagabundo que conhece há 1 semana. Pai, você tem que me escutar. Não tenho que escutar nada. Joaquim gritou, o rosto roxo de fúria. Você traiu esta família. Traiu tudo o que construí. As lágrimas começaram a rolar pelo rosto de Eleonora. Não apenas de tristeza, mas de raiva. Raiva de ser julgada sem chance de defesa, de ser acusada de crimes que não cometera, de ver o pai escolher acreditar em um estranho em vez de confiar nela. Eu nunca trairia esta família, mas essa família também nunca se importou com o que eu pensava ou sentia. Ah, agora sou eu o vilão. Joaquim riu amargamente. Depois de tudo que fiz por você, depois de tudo que você fez por você mesmo. Eleonora enxugou as lágrimas com as costas da mão. Essa fazenda, essa terra, esse poder, nada disso é por mim, pai. É pela sua vaidade. O silêncio que se seguiu foi tenso como um fio prestes a se romper. Castro observava a troca com interesse profissional, como quem analisa um experimento dando resultado. Muito tocante. Castro finalmente falou. Mas infelizmente não temos tempo para a terapia familiar. Senhor Santana, precisamos tomar decisões práticas. Joaquim se recompôs, endireitando a camisa amassada. Que tipo de decisões? Primeiro, sua filha precisa ficar contida até resolvermos a situação no assentamento. Não podemos correr o risco de mais vazamentos de informação. Contida como? Em casa, sob supervisão constante. Sem acesso a telefone, internet ou cavalos. Eleonora sentiu como se o ar tivesse sido sugado dos pulmões. Vocês estão falando de me prender?
Estamos falando de te proteger. Joaquim evitou olhar diretamente para ela. De você mesma e das suas decisões burras. E segundo, Castro continuou. Precisamos acelerar a operação no assentamento. Cada dia que passamos dá mais tempo para eles se organizarem. Que operação? Eleonora perguntou, mas já temia a resposta. A remoção dos invasores. Castro falou como quem discute a retirada de lixo. Terça-feira de manhã, antes do amanhecer. Terça-feira? Isso é daqui a 3 dias. Tempo suficiente para eles arrumarem suas coisas e saírem voluntariamente. Se não saírem, Castro deu de ombros. Usaremos os métodos necessários. Eleonora sentiu o pânico subir pela garganta. Lembrou-se das crianças brincando na terra vermelha, das famílias trabalhando suas pequenas plantações, de Conceição com seus olhos assustados, e pensou em Iron, sem saber que uma tempestade se aproximava. Pai, você não pode fazer isso. Posso e vou. Essa terra é minha, registrada em cartório. Eles estão em propriedade privada ilegalmente. Há processos na justiça. A justiça é lenta, Castro interveio. E enquanto isso, a invasão se consolida. É melhor resolver agora, de forma definitiva. Eleonora olhou para o pai, procurando algum sinal do homem que a havia criado, que a carregava no colo quando era criança, que chorou no funeral da mãe. Mas tudo o que via era um estranho, cego pela ganância e pelo orgulho ferido. Se você fizer isso, eu nunca vou te perdoar. Se eu não fizer isso, nunca vou me perdoar. Joaquim finalmente a encarou. Mané vai ficar de olho em você até segunda-feira. Depois disso, você decide se quer continuar sendo minha filha ou se prefere correr atrás de causas perdidas. Castro se levantou, alisando o terno. Bem, acho que nossa conversa foi produtiva. Senhor Santana, meus homens estarão posicionados na madrugada de terça. A operação começará às 5 da manhã. E se eles resistirem? O sorriso de Castro foi de gelar o sangue. E esperamos que não. Mas estamos preparados para qualquer eventualidade. Quando Castro saiu, Eleonora ficou sozinha com o pai na sala, que de repente parecia pequena demais para conter toda a raiva e tristeza que sentia. Pai, não. Joaquim levantou a mão. Não quero ouvir mais nada. Você fez sua escolha quando foi se encontrar com aquele homem. Agora aguenta as consequências. Eleonora passou aquela noite trancada no quarto, com Mané montando guarda na varanda. Mas não foi o medo da prisão que a manteve acordada até de madrugada. Foi a imagem de Iron e das famílias do assentamento, sem saber que tinham apenas 3 dias antes da tempestade desabar sobre suas cabeças. Na manhã seguinte, quando Mané levou o café da manhã, ela tentou convencê-lo a ajudá-la. Mané, você me conhece desde pequena. Sabe que eu não faria nada para prejudicar a família. O vaqueiro velho suspirou, evitando olhar para ela. Sei, menina Nora. Mas também sei que amor faz a gente fazer bobagem. Não é bobagem querer evitar violência. Pode ser que não. Mas não é comigo que você tem que conversar. Com quem, então? Mané ficou em silêncio por um momento, depois se aproximou da janela, verificando se não havia ninguém por perto. Sua mãe deixou algumas coisas guardadas no sótão, coisas que seu pai nunca mexeu. Sua voz era baixa, conspirativa. Talvez você devesse dar uma olhada. Que tipo de coisas? Documentos, cartas, coisas sobre o trabalho dela em Rondônia. Mané se virou para ela, os olhos tristes. Coisas que talvez expliquem por que ela morreu naquela estrada de terra no meio do nada. Eleonora sentiu o coração disparar. O que você quer dizer? Quero dizer que acidente de carro em estrada reta, com tempo bom, motorista experiente, isso não é acidente, isso é outra coisa. A revelação atingiu Eleonora como um raio. De repente, muitas peças começaram a se encaixar. A mudança radical do pai depois da morte da mãe, a recusa em falar sobre o trabalho dela, a hostilidade crescente contra qualquer forma de assistência social. Mané, você está dizendo que minha mãe foi morta? Estou dizendo que você precisa descobrir a verdade. E que talvez essa verdade mude tudo o que você pensa sobre essa história toda. À noite, quando a casa estava silenciosa, Eleonora subiu ao sótão pela primeira vez em anos. Entre caixas empoeiradas e móveis antigos, encontrou uma mala de couro que reconheceu como sendo da mãe. Dentro, cartas, documentos,
Relatórios sobre conflitos de terra em Rondônia. E no fundo da mala, uma carta endereçada a ela, com instruções para ser aberta apenas se algum dia precisasse saber a verdade. Com mãos tremendo, Eleonora abriu o envelope amarelado pelo tempo. Minha querida filha, se você está lendo isso, é porque as consequências das minhas escolhas finalmente chegaram até nossa família. Há coisas sobre seu pai que você precisa saber. Coisas sobre mim que talvez você não entenda agora, mas que um dia fará sentido. A carta revelava uma verdade devastadora. Helena havia descoberto um esquema de grilagem de terras envolvendo Joaquim e empresários de Brasília. Terras indígenas sendo invadidas, documentos falsificados, famílias expulsas com violência. Ela havia reunido evidências, estava pronta para denunciar quando morreu. Seu pai não é um monstro, Eleonora. É um homem que se perdeu no caminho, que escolheu o dinheiro em vez da justiça. Mas ainda há tempo para ele se redimir, se alguém que ele ama conseguir mostrar-lhe o caminho de volta. A carta terminava com uma frase que fez Eleonora chorar. Se um dia você se apaixonar por alguém que luta pela terra, saiba que não é coincidência. É o destino nos dando uma segunda chance de fazer a coisa certa. Na manhã de domingo, quando Mané veio verificar como ela estava, Eleonora havia tomado sua decisão. Preciso sair daqui. Menina, eles vão atacar terça-feira de manhã. Preciso avisar o Iron. Seu pai vai me matar se eu deixar você sair. Meu pai vai ter que escolher entre me matar e fazer a coisa certa. Eleonora mostrou a carta da mãe. E você vai ajudar-me a dar essa chance a ele. Mané leu a carta em silêncio, as lágrimas escorrendo pelo rosto enrugado. Dona Helena sempre soube que isso ia dar ruim. Então me ajude a terminar o que ela começou. Naquela noite, quando a lua estava escondida atrás das nuvens, Mané desligou discretamente o sistema de alarme da casa. Eleonora saiu pela janela do quarto, usando a mangueira de incêndio para descer até o jardim. Correu pela escuridão em direção ao assentamento, o coração batendo como tambor de guerra. Tinha pouco mais de 48 horas para mudar o curso de uma tragédia que vinha se armando há anos. E sabia que quando o sol nascesse na terça-feira, nada mais seria como antes. A corrida pela escuridão do cerrado foi a mais longa da vida de Eleonora. Cada sombra parecia esconder perigos. Cada ruído a fazia imaginar que os seguranças do pai haviam descoberto sua fuga. Mas era a urgência que a movia, a certeza de que cada minuto perdido poderia significar vidas em risco. As palavras da carta da mãe ecoavam em sua mente como uma oração desesperada. Havia tempo para a redenção, mas apenas se alguém tivesse coragem de lutar por ela. Quando finalmente chegou ao assentamento Palmares, já passava da meia-noite. As casas estavam mergulhadas em silêncio, apenas algumas janelas fracamente iluminadas por velas ou lâmpadas fracas. Eleonora correu em direção à casa de Iron, que Conceição havia lhe indicado numa conversa anterior. Uma construção simples de tijolo e madeira, com uma pequena varanda onde cresciam plantas medicinais. Bateu na porta com urgência, o coração disparando não apenas pelo esforço da corrida, mas pela antecipação de ver Iron novamente. Quando a porta se abriu, ele estava apenas de calça jeans, o peito nu ainda marcado pelo travesseiro, os cabelos desarrumados. Por um momento, esqueceu da urgência e apenas o observou. A pele dourada à luz fraca da lâmpada, os músculos definidos pelo trabalho pesado, os olhos sonolentos que rapidamente se tornaram alerta ao vê-la. Eleonora, sua voz estava rouca de sono e surpresa. O que você está fazendo aqui? Como conseguiu? Precisamos conversar. Agora. Ela empurrou a porta entrando na casa simples. Estão planejando atacar vocês terça-feira de manhã, às 5 horas. O efeito das palavras foi imediato. Iron se endireitou completamente, toda a sonolência desaparecendo de seus olhos. Tem certeza? Meu pai contratou uma milícia especializada, um homem chamado Castro, de Brasília. Eles trouxeram equipamento militar. Eleonora segurou os braços dele, sentindo os músculos se contraírem sob seu toque. Iron, eles estão falando em usar métodos necessários se vocês resistirem. Iron passou as mãos pelo rosto, a mente claramente trabalhando rápido para processar a informação. Quantos homens? Não sei, mas vi caminhões, equipamentos pesados.
Não são apenas os seguranças da fazenda. Merda! Aaron começou a andar pela pequena sala, a agitação tornando seus movimentos mais rápidos. Precisamos reunir todo mundo. Começar a evacuação das crianças e idosos. Evacuação? Eleonora sentiu o estômago se contrair. Vocês vão abandonar tudo? Aaron parou de andar, olhando para ela com uma expressão que misturava dor e determinação. Eleonora, essa gente tem famílias inteiras aqui. Crianças. Não posso arriscar transformar isso num massacre. Mas vocês têm direitos. Há processos na justiça. Direitos não param balas. Aaron se aproximou dela, segurando seu rosto entre as mãos. E você? Seu pai sabe que você está aqui? Ele me trancou em casa. Fugi. Eleonora cobriu as mãos dele com as suas. Aaron, há coisas que você precisa saber. Sobre minha mãe, sobre meu pai. Depois, ele a beijou rapidamente, mas foi um beijo carregado de despedida e medo. Agora preciso cuidar do meu povo. A hora seguinte foi um turbilhão de atividade. Aaron acordou os líderes comunitários, e em menos de 30 minutos, a pequena escola do assentamento estava cheia de homens e mulheres de rostos tensos, crianças sonolentas no colo. Eleonora ficou num canto, observando Aaron explicar a situação com uma calma que ela sabia ser forçada. Não é justo. A voz de Conceição cortou o murmúrio geral. Trabalhamos essa terra por 3 anos. Plantamos, construímos, criamos nossos filhos aqui. Eu sei, Conceição. Mas não podemos lutar contra equipamento militar com enxadas e foices. Então vamos morrer como covardes? A voz veio de um homem mais velho, de cabelos grisalhos. Eu já fui expulso de terra 2 vezes. Não vou correr uma terceira. Murmúrios de concordância percorreram o grupo. Eleonora viu a angústia no rosto de Aaron. Ele estava dividido entre a responsabilidade de proteger as famílias e a necessidade de lutar pelo que era deles por direito. Foi quando ela se levantou. Posso falar? O silêncio que se seguiu foi tenso. Todos os olhos se voltaram para ela, a filha do inimigo, a mulher que havia aparecido do nada trazendo notícias de guerra. Aaron assentiu, embora ela pudesse ver a preocupação em seus olhos. Vocês não precisam lutar sozinhos. Eleonora tirou a carta da mãe do bolso. Minha mãe reuniu evidências de que as terras desta região foram griladas ilegalmente. Documentos falsificados, suborno de funcionários públicos, expulsão violenta de comunidades indígenas. Sua voz ganhou força conforme falava. Ela morreu por causa dessas evidências, mas elas ainda existem. Que tipo de evidências? Perguntou Aaron. Contratos falsos, gravações de conversas, transferências bancárias. Eleonora sentiu lágrimas queimando os olhos. Minha mãe descobriu que metade das terras da fazenda São Jerônimo foram adquiridas ilegalmente. Incluindo esta aqui. O murmúrio no grupo se tornou mais alto, mais agitado. Onde estão essas evidências? Perguntou o homem de cabelos grisalhos. No escritório de advocacia em Cuiabá, onde minha mãe depositou tudo antes de morrer. Ela deixou instruções claras. Se algo acontecesse com ela, os documentos deveriam ser entregues ao Ministério Público Federal. E por que não foram? Eleonora respirou fundo, preparando-se para a verdade que doía como uma ferida aberta. Porque o advogado teve medo. Meu pai tem muito poder, muitas conexões. Mas ela olhou diretamente para Aaron. Se houver uma denúncia formal de violência contra o assentamento, o MPF será obrigado a investigar. E aí os documentos virão à tona. Você está sugerindo que a gente deixe eles atacarem? A voz de Conceição estava incrédula. Estou sugerindo que a gente documente tudo. Filmem, fotografem, tenham testemunhas. E resistam de forma pacífica. Eleonora olhou para as faces ao redor. Transformem isso numa causa nacional. Façam com que o país inteiro veja o que está acontecendo aqui. Aaron a observava com uma intensidade que a fez tremer. Isso é muito arriscado. Se as coisas saírem do controle, já saíram do controle. Eleonora se aproximou dele. A questão agora é se vamos deixar meu pai e os homens como Castro ditarem os termos da luta, ou se vamos mostrar ao Brasil quem realmente são os vilões dessa história. O debate que se seguiu durou horas. Quando o sol começou a nascer no horizonte, tingindo o céu de vermelho como uma promessa de sangue, uma decisão havia sido tomada. Não haveria evacuação.
Mas também não haveria violência desnecessária. Cada família teria câmeras de celular prontas, contatos da imprensa nacional já alertados, advogados de organizações de direitos humanos a caminho. Eleonora passou as últimas horas antes do confronto ao lado de Iron, ajudando a organizar a resistência pacífica. Quando finalmente tiveram um momento sozinhos, na varanda da casa dele enquanto observavam o movimento no assentamento, ele a puxou para seus braços. Você sabe que depois de hoje nada mais será igual, não sabe? Eu sei. Ela se aconchegou contra o peito dele, sentindo as batidas firmes do coração. Meu pai nunca vai me perdoar por isso. E você? Vai conseguir viver com as consequências? Eleonora levantou o rosto para olhá-lo. Naqueles olhos negros e profundos, viu o futuro que queria. Difícil, incerto, mas honesto. Posso viver com qualquer consequência, desde que seja ao seu lado. Iron a beijou então, um beijo desesperado e cheio de promessas que talvez não pudessem cumprir. Quando se separaram, ambos sabiam que estavam selando um pacto que ia além do amor. Era um compromisso com a justiça, custasse o que custasse. Às 5 horas da manhã, exatamente como previsto, o som de motores pesados ecoou pelo assentamento. Caminhões militares, carros de polícia, homens uniformizados descendo com equipamentos de choque. À frente de todos, Joaquim Santana e Castro, o rosto do primeiro uma máscara de determinação fria. Mas quando chegaram ao centro do assentamento, não encontraram resistência armada. Em vez disso, encontraram famílias inteiras sentadas em frente às suas casas, crianças no colo, cantando canções de paz. Câmeras de celular gravando tudo, jornalistas que haviam chegado durante a madrugada, advogados com documentos legais, e no meio de todos, Eleonora e Iron, de mãos dadas, esperando. O rosto de Joaquim se transformou quando viu a filha. Por um momento, ela viu nele não o fazendeiro poderoso, mas apenas um pai ferido e traído. Eleonora, sai daí agora. Não, pai. Essa é sua última chance. Não. Essa é a sua. Eleonora tirou uma pasta de documentos de dentro da blusa, cópias das evidências que a mãe havia reunido, que ela havia buscado em Cuiabá durante a madrugada com a ajuda de contatos de direitos humanos. Mãe deixou isso para você, pai. Uma chance de fazer a coisa certa. Joaquim olhou para os documentos como se fossem serpentes venenosas. Castro, ao lado dele, estava claramente nervoso com a presença da imprensa. Senhor Santana, precisamos proceder com a operação. Calado. Joaquim não tirou os olhos da filha. Que documentos são esses? Contratos falsificados, subornos, assassinatos. A voz de Eleonora estava firme, mas havia lágrimas em seus olhos. Tudo o que mãe descobriu antes de morrer. Tudo o que você fez para construir esse império. Sua mãe morreu num acidente. Minha mãe foi assassinada porque descobriu a verdade. Eleonora deu um passo à frente, Iron ao seu lado. E agora você pode escolher. Continuar sendo o homem que a matou, ou voltar a ser o homem que ela amou. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo vento sussurrando entre as árvores. Joaquim olhava para a filha como se a visse pela primeira vez. E Eleonora podia ver a batalha acontecendo por trás daqueles olhos. O amor paternal lutando contra anos de ganância e orgulho. Castro, percebendo que a situação escapava ao controle, fez sinal para os homens avançarem. Chega de teatro, vamos remover esses invasores. Foi quando Joaquim fez algo que surpreendeu a todos. Levantou a mão, parando os homens armados. Esperem. Senhor Santana, eu disse esperem. Joaquim se virou para Castro, e pela primeira vez desde que chegara, sua voz estava carregada de autoridade real. Esta operação está cancelada. O quê? Castro estava incrédulo. Temos contratos assinados. Contratos que acabaram de ser anulados. Joaquim caminhou em direção à filha, cada passo parecendo custar-lhe anos de vida. Helena, sua mãe, ela tentou me avisar. Disse que eu estava me perdendo, que estava me tornando alguém que ela não reconhecia. As lágrimas agora corriam livremente pelo rosto de Eleonora. Pai, eu não escutei. E por isso ela morreu. Joaquim parou a 1 metro da filha, o rosto marcado por uma dor profunda. Não vou perder você também. Castro estava vermelho de raiva. Senhor Santana, isso é um erro. Esses documentos podem destruir tudo o que construímos.
Então talvez seja hora de construir algo novo. Joaquim olhou para Iron e houve algo como respeito naquele olhar. Algo que minha esposa teria orgulho. O que aconteceu a seguir foi como um milagre. Joaquim publicamente anunciou que reconhecia o direito do assentamento às terras, que abriria investigação sobre as irregularidades na documentação da fazenda e que estabeleceria um fundo de compensação para as famílias prejudicadas ao longo dos anos. Castro e seus homens partiram furiosos, ameaçando processos, mas Joaquim apenas sorriu. O primeiro sorriso verdadeiro que Eleonora via no rosto do pai em anos. Deixa eles processarem. Tenho advogados melhores. 6 meses depois, Eleonora e Iron se casaram numa cerimônia simples na escola do assentamento, com as famílias de ambos os lados presentes. Joaquim havia cumprido todas as promessas, transformando metade da fazenda São Jerônimo em área comunitária e criando cooperativas que beneficiavam tanto os antigos empregados quanto os assentados. A investigação do Ministério Público revelou uma rede de corrupção que se estendia por 3 estados, resultando na prisão de dezenas de pessoas, incluindo Castro, que tentou fugir para o Paraguai, mas foi capturado na fronteira. Na noite do casamento, enquanto os convidados dançavam forró ao som de uma sanfona, Eleonora e Aaron se afastaram para um lugar mais reservado, onde podiam ver as luzes do assentamento brilhando como estrelas na terra vermelha. Você acha que sua mãe teria aprovado? Aaron perguntou, abraçando-a por trás. Acho que ela sabia que isso ia acontecer. Eleonora se encostou nele, sentindo a paz que havia encontrado depois de tanto conflito. A carta dela era como se ela soubesse que um dia eu encontraria alguém que me ensinaria a lutar pelas coisas certas. E eu encontrei alguém que me ensinou que às vezes vale a pena acreditar na redenção das pessoas. Eles ficaram ali, abraçados sob o céu estrelado do cerrado, sabendo que ainda havia muito trabalho pela frente. O assentamento estava apenas começando. Havia outras lutas por justiça social esperando, outros desafios para enfrentar, mas também sabiam que enfrentariam tudo juntos. Eleonora havia escolhido o amor sobre a segurança, a justiça sobre o privilégio. Aaron havia aprendido que nem todos os inimigos eram irreversíveis, que às vezes a mudança podia vir dos lugares mais inesperados. E Joaquim, observando a filha dançar com o marido do outro lado do pátio, finalmente entendia o que Helena tentara lhe ensinar, que a verdadeira riqueza não estava na terra que se possuía, mas na paz que se construía. O cerrado ao redor sussurrava histórias de luta e reconciliação, de amor que vence o ódio, de famílias que se recriam quando escolhem o perdão. E na Terra Vermelha, onde tudo havia começado, 2 pessoas de mundos opostos haviam encontrado um futuro comum, construído sobre as bases sólidas da verdade e da justiça. A guerra havia terminado, o amor havia vencido, e a terra, finalmente, pertencia a quem realmente a amava.